Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? O som, imagem, tudo certo? Boa noite, Jaime. Tudo bem? Tá ouvindo bem, amigo? Pessoal, espera mais um minutinho para a gente dar início, ok? Pessoal, vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, a nossa palestra, pedindo a Deus, a espiritualidade amiga, que possa nos iluminar, nos intuir, que faça desse momento um momento único para todos nós de estudo e aprendizado, para que possamos sair deste momento bem melhores do que aqui chegamos. E para dar início ao nosso trabalho da noite de hoje, fazemos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e nos livrais de todos os males. Que assim seja. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da doutrina espírita, dos nossos estudos. Lembrando que logo, logo estaremos todos juntos, Com certeza estamos passando esse momento de pandemia e aí a gente vai poder realmente nos reunir presencialmente, poder nos abraçar e conversar pessoalmente. Mas enquanto esse momento não chega, temos a tecnologia à nossa disposição. O tema da noite é amai os vossos inimigos, ok? Então, Jesus falou, Amai os vossos inimigos, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí o ser humano, quando entra diante dessa situação de ter que amar o inimigo ou perdoar 70 vezes 7, alguns vão dizer que é impossível. Outros vão dizer, não, nem inimigo eu tenho, não é porque eu tenho que perdoar. E aí a doutrina espírita é um ponto de vista que vai analisar essas questões para que clareie os nossos pensamentos. Então cada um pare e pense e analise a sua vida. Você tem inimigos? Porque se você disser para você mesmo, não, eu não tenho inimigos, você está se iludindo, não é? Todos nós, por ser espíritos imperfeitos, nós temos inimigos encarnados e desencarnados, tá? Por mais que a gente não considere ter, nós temos. Tá? Então são inimigos da sociedade, são inimigos do bem, são inimigos diretamente ligados a nós, mas nós temos espíritos que vibram no mal e que muitas vezes se aproximam da gente e nos machucam, que seria o famoso inimigo. E aí quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele não diz o que o inimigo fez, tá? Ele não diz. Quando Jesus diz, perdoai não 7, mas 70 vezes 7, ele também não diz o mal que a pessoa fez. Ele diz pra gente, olha, você tem que amar e você tem que perdoar. Não 70, mas 70 vezes 7. E aí começa a grande dificuldade, tá? Porque todos nós temos a nossa relação com o perdão. Algumas pessoas vão dizer assim, não, eu não tenho problema. Às vezes eu fico machucado, mas rapidamente eu perdoo. Só que quando Jesus coloca no Evangelho essas questões, a gente tem que levar para a situação até mais grave. E eu trouxe 2 exemplos para que a gente possa refletir em cima deles,
tá? Que seria o quê? Um pai pedófilo e assassinos de crianças, ok? Então o inimigo é uma pessoa pedófila e um assassino de crianças. A pergunta é, a sua relação de perdão com essas pessoas, certo? Você perdoa fácil, você não perdoa? Vamos agravar um pouco. Se a violência fosse contra o seu filho, certo? Como você se comportaria diante de um pedófilo, diante de um assassino de uma criança? E aí vem a grande dificuldade. E essa dificuldade é que vai fazer a gente perceber o nosso grau evolutivo. Porque quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele não diz o que o crime a pessoa cometeu. Ele diz que você tem que amar. E aí a gente vai olhar e dizer assim, meu Deus, eu tenho que amar um pedófilo? Eu tenho que amar um assassino de uma criança? E aí o que é que os Espíritos dizem pra gente no Evangelho? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. E como se comportar nessa situação? Quando eu me digo espírita, quando eu digo cristão, eu estou seguindo o Evangelho de Jesus. E Jesus diz, amai, perdoai, não 7, mas 70 vezes 7. E as pessoas vão dizer, não, eu não consigo perdoar. E aí a gente vai ver a importância da reencarnação. Porque uma vida só é praticamente impossível, mas a gente tem que começar a analisar a vida como uma vida imortal. Então ele diz, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Aqui a gente começa a clarear o pensamento espírita pelo processo da reencarnação. Se eu disser que não perdoo, eu já estou condenado, eu tenho que perdoar. Pelo menos eu tenho que dizer, por mais que eu não consiga, eu sei que eu preciso perdoar essa criatura. E aí eu começo a entender quando eles dizem, perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio. Então eu tenho comprometimento com aquela situação, seja nessa vida ou em vidas passadas. Então aquela situação está acontecendo comigo, ela não é ao acaso. Então quando alguém lhe machuca e você tem que perdoar aquela pessoa para pedir perdão a si mesmo, é um sinal claro que você também machucou. Então não importa a violência que aconteça com você, você tem que perdoar para pedir perdão a si mesmo. Então não teria, posso dizer assim, o endereço errado. Aquela violência teria que ser para aquela pessoa daquela forma. Então é um espírito comprometido. Então quando eu tenho que me perdoar, eu começo a me desconectar do agressor, do algoz. Tá? Então a responsabilidade passa a ser minha. Perdoar os inimigos é pedir perdão a si próprio. Continuando, eles nos dizem o seguinte: para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver essa situação. Então eu estudo a doutrina espírita, eu me aproximo da doutrina espírita para modificar o meu ponto de vista diante daquela situação. Tá? Então eu vou me tornando espírita a partir do momento que a compreensão vai fazendo parte da minha vida. Então ele diz, sabe ele quem? O espírita, que pela destinação da terra deve esperar e topar com homens maus e perversos, que as maldades com que se defrontam fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Então os espíritos já estão deixando claro para a gente. Nós reencarnamos e na terra existem homens maus e perversos, espalhados aqui pela terra. Só que aí eu vou tendo a certeza que se eu topar com algum deles, é porque eu teria que topar com algum deles e suportar essa prova. Certo? Então, a partir do momento que eu sofro uma violência, eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar essa dificuldade para que eu consiga suportar durante a minha encarnação, porque eu também vou desencarnar um dia. Então há necessidade de eu suportar esse momento para não entrar em desespero. Então a pancada ela é grande na vida das pessoas. Então pode ser uma briga dentro de casa, uma briga no ambiente de trabalho, pode ser uma ofensa, também pode ser uma violência grave como um assassinato, uma pedofilia, que isso realmente choca a humanidade, mas ele está dizendo,
Se essa situação aconteceu com determinada pessoa, aquela pessoa estava pré-determinada a acontecer aquilo com ela. Senão não aconteceria. Aí eles dizem, sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha o seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. O que é que os Espíritos estão dizendo para a gente? Que no caso, por exemplo, de uma violência muito grave, as pessoas vão querer se vingar, certo? Vão querer ir lá e matar a pessoa. A gente vê isso diariamente, né? A honra, lavando a honra, matando uma outra pessoa. Então eles dizem o seguinte, que o espírita sabe que a morte apenas livra da presença material. Você mata o corpo, mas o seu inimigo continua vivo. Então aqui está deixando bem claro que o espiritismo é contra a pena de morte. Você matar alguém, né, fisicamente, não mata o inimigo. Tá? Então ele continua dizendo para a gente, extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, né? Essa verdade, que sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Então o sangue, a morte, alimenta, não é? Alimenta essa vingança que ainda continua no plano espiritual. O inimigo não desapareceu. Então, para nós espíritas, temos que suportar essa violência, não é? Porque você matar alguém, se vingar de alguém, você continua comprometido. Aí ele diz, cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma atitude prática e útil ao perdão e ao preceito do Cristo, amai os vossos inimigos. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo amai os vossos inimigos, eles estão falando dos inimigos encarnados e desencarnados. Então, muita gente diz, ah, meu Deus, esse obsessor é meu inimigo. E aí, se você fica com raiva do seu inimigo, pior para você. Então, eles dizem, se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Então, esses espíritos obsessores, né, são quem? São os homens encarnados, que quando eles vão morrendo, eles vão para o plano espiritual e continuam na maldade. Então ele diz, se consequentemente se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Então o meu comportamento tem que ser de mudança para aquelas pessoas que me agridem. Então, geralmente, quando eu sofro uma violência, eu vou cair aonde? Eu vou cair na tristeza, na mágoa, na depressão ou na vingança. E geralmente essas pessoas que entram nessa situação e não conseguem sair é porque não têm um ponto de vista espiritual. Eles fecham sua vida material e vão se colocar no vitimismo. Isso não deveria estar acontecendo comigo, mas, meu Deus, por que isso comigo? O que é que eu fiz para isso acontecer comigo? Só que os Espíritos deixam bem claro, o esquecimento do passado é uma bênção. Você não precisa saber o que você fez no passado, mas se aquela situação, seja qual seja, aconteceu com você, é porque você teria a necessidade de passar por essa prova, senão ela não aconteceria. Eles continuam dizendo para a gente, é assim que o mandamento maior, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e à vida presente, antes faz parte da grande lei de solidariedade e da fraternidade universal. Então a lei de amar os vossos inimigos, ela não está ligada só à terra. Por isso que no Evangelho nós encontramos, vá se reconciliar com seu adversário antes que ele volte à pátria espiritual. Por quê? Eu alimentar dentro de mim mágoa, ódio, raiva, tristeza por determinadas pessoas, a morte só aproxima de nós, não é? Então a morte faz com que esse espírito que estava na outra cidade, ele colhe nos meus pensamentos através do processo obsessivo. Então, para nós espíritas, inimigos são encarnados e desencarnados,
e que nós precisamos mudar a nossa conduta diante deles. Lembrando que, por a doutrina espírita ser uma doutrina de fé raciocinada, não dá para utilizar a emoção, pessoal. Não é? Como você vai utilizar a emoção diante de um assassino? Não é? Diante de um pedófilo? Diante de um corrupto? Não é? Você vai levar pela sua emoção, é capaz de você ir e se vingar. Se vingando, você se compromete muito mais. Tá? Então eu preciso começar a amadurecer pela minha inteligência. Por isso que pessoas que chegam na casa das espíritas com dores e sofrimentos diante de mágoas, não é? Por causa das suas relações, se sentindo vitimizadas, não é? Com sentimentos muitas vezes de vingança ou de tristeza profunda, precisam estudar para que possam mudar o seu ponto de vista. Aí os espíritos dizem: penoso vos é o sacrifício de amares os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é o que vos torna superior a eles. Então existe uma disputa na Terra de crescimento moral. Não é? Então algumas pessoas vão estar trabalhando constantemente para crescer moralmente, outros não querem crescer moralmente. Então ele está dizendo o seguinte: o seu sacrifício de amar essa pessoa, de perdoar essa pessoa, de entender o comportamento moral dessa pessoa, faz com que você se eleve dessa pessoa. Porque olha o que eles dizem depois pra gente: se você odiar essa pessoa como ela odeia você, você não vale mais do que ela. Pessoal, é muito duro isso para quem não entende a doutrina espírita. Tá? As pessoas têm 1000 motivos para questionarem e justificarem o seu sofrimento até a sua vingança. Tá? Porque olha o que ele fez comigo, olha o que ele machucou a minha vida, olha o que ele me destruiu, olha o que ele me prejudicou no trabalho, olha o que ele prejudicou a minha família. Olha, ele atropelou meu filho. E aí a gente começa a alimentar toda aquela raiva de algo que teria que acontecer. Né? A nossa vida atraiu aquela situação. Não foi ao acaso que ela aconteceu. Então ele está dizendo o seguinte: se você estiver odiando aquela pessoa que lhe machucou e não diz que tipo de ofensa ele fez para você, você não vale mais do que ele. Aí é duro pra gente, né? Porque você chega mostrando todas as razões do seu sofrimento, chega na doutrina espírita, ela vai dizer: ó, você tem que amar essa pessoa, você tem que mudar os seus pensamentos. Mas, se você continuar odiando, você não vale mais do que ele. Por quê? Porque como eu tenho que partir que perdoar essa pessoa é pedir perdão a mim mesmo, é que eu estou no mesmo nível dessa pessoa. Mesmo que nessa vida a diferença seja gigante, ele é um assassino, ele é um corrupto, ele é tudo isso de mal que tem na sociedade, e eu não seja isso, mas pela lei de causa e efeito eu estou diante do meu passado espiritual. Diante do meu passado. É o que diz o Emmanuel, né, pelo Chico Xavier. Para você perdoar o seu inimigo, você tem que ter consciência que você fez igual ou pior. Isso é que é duro pra gente, porque você tem que se confrontar. Então, mais uma vez, reforçando o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Se odiar o seu inimigo, você não vale mais do que ele. Pessoal, o reloginho passa, só são pontos para a gente refletir. Olha o que eles dizem: o seguinte: somente, não tem outra coisa, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Então uma pessoa está diante de uma dor, de um sofrimento muito grande causado por pessoas, né, ou por espíritos desencarnados. Então a gente chega numa situação que foi os 2 exemplos que eu dei, né, que seria um pai pedófilo, um assassino de crianças e vários outros. Então a pessoa não tem saída, ela está num sofrimento gigante, ela está no psicólogo, ela está no psiquiatra. Aí os espíritos chegam e dizem pra gente no Evangelho: somente a fé na vida futura, quer dizer que a vida continua após a morte. Porque se ele bloquear o pensamento dele até o túmulo, nada alivia o coração dele. E outra, se ele acreditar na bondade e na justiça de Deus, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Bondade e justiça. Não é?
ser supremo, causador de todas as coisas. Então eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Mas Jefferson, foi uma violência. Está na lei. Deus não é um homem que fica colocando alegria para um e tristeza para outro. Não é isso. Deus é uma lei. É uma força suprema que rege a humanidade. Então, se aquele ciclo de violência teria que se aproximar daquela pessoa, teria que se aproximar. E Deus permitiu. Tá? Então, ele está dizendo para a gente, se não se queixas da prova, que é o pensamento espírita, eu devo não estar me queixando, só que isso não é de uma hora para outra. Ele diz, se não se deve queixar das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumentos. Então, o meu comportamento como espírita é não ficar reclamando da dor que eu estou passando. Ela é minha. É o famoso aceita que dói menos. Nós aprendemos na doutrina espírita a resignação. É para mim essa dor. Então ele diz, para de reclamar, para de se vitimizar, por mais que esteja doendo. Isso para aquela situação. Só que eles ampliam. Também não deve reclamar daquele que serviu de prova. Complicou? Você não tem que reclamar da situação e você não tem que reclamar da pessoa. Mas eles vão complicar mais a nossa vida. Ele diz o seguinte, se em vez de se queixar a Deus, agradeça. Olha o que ele está dizendo para a gente. Aquela dor que você está sentindo pela razão e só quando a minha consciência entende a doutrina espírita. Porque ele diz, se em vez de se queixar, agradece a Deus por experimentar. Então Deus está realmente me testando. Não é uma vida única. Não é uma vida única. Então esse momento que eu estou passando, essa prova que eu estou passando muito dura, é um teste. Aí ele diz, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Aqui é muito mais duro, porque ele está dizendo o seguinte, você entrou num teste para você vencer a você mesmo. Então você é um espírito comprometido, que hoje nessa situação atual você se apresenta como vítima, mas esse teste é para você perdoar e superar. Então você deve agradecer a Deus. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu dessa prova. Eu vou parar de reclamar. Só que ele está dizendo também, você deve agradecer a essa pessoa. Quem? A um marido violento, a um pai pedófilo, a um assassino. E aí, mas como é que eu vou agradecer uma pessoa dessa que entrou na minha vida e destruiu minha família? Né? Então esse entendimento, pessoal, tem que ser a base de estudo. Por isso que o passe não dá esse medicamento, o medicamento químico não dá esse medicamento, que é o quê? Conhecimento. Só pelo conhecimento eu realmente queimando a minha inteligência, o meu raciocínio, para chegar à conclusão que é isso que eu preciso fazer. E aí as pessoas dizem o seguinte, poxa, já foi dito lá no Evangelho, não, nunca vou perdoar essa pessoa. Está condenado, eu não perdoo, quero a morte dessa pessoa. A própria pessoa que diz isso já está condenado. Então qual é a saída da gente muitas vezes? É dizer o seguinte, eu não consigo perdoar, mas eu sei que eu preciso. Então quando você vai entendendo a doutrina espírita, por mais que você não sinta ainda dentro de você esse sentimento de perdoar aquela pessoa que lhe machucou profundamente, a sua razão tem que lhe dizer, você tem que perdoar. Nem que seja na próxima vida, mas você tem que trabalhar o seu entendimento, o seu conhecimento para se aproximar desse perdão. Eles continuam dizendo para a gente. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, quer dizer, quando você ama seus parentes, quando você ama seus amigos, quando você ama pessoas que você gosta, para os espíritos e para a lei divina, isso é o princípio da caridade. É o princípio. Você está sendo caridoso, mas princípio. Né? Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Quer dizer, então quando nós falamos em caridade, é justamente quando o seu sentimento é para aquela pessoa que lhe machucou. É tipo, amar quem você ama, amar quem te ama é fácil. Quero ver você amar quem te odeia.
né? Então ele está dizendo o seguinte: a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Ok? Então, qual é a parte que define para a gente não conseguir perdoar qualquer pessoa? Seja a mais simples ou a mais violenta que entrou na nossa vida. Por que a gente não perdoa? Porque o nosso espírito ainda é muito orgulhoso e muito egoísta. Certo? Então é por isso que a gente não perdoa as pessoas. Não é o porquê elas fizeram comigo. Não é o que elas fizeram que eu não perdoo. Eu não perdoo porque eu não tenho esse entendimento. E quando eu tenho esse entendimento, eu ainda não tenho humildade e caridade para fazer. O meu egoísmo e o meu orgulho estão tomando conta. Ok? Então até aqui, os Espíritos foram colocando para a gente que você não é vítima e que você precisa superar. Só que aí vem uma dúvida muito grande. Poxa, a pessoa entrou na minha vida, destruiu a minha vida, acabou meu casamento, né? Me roubou na sociedade. E aí a gente vai mostrando todas as violências que a gente sofreu. Aí o que é que Jesus diz para aliviar a nossa alma? Ele diz o seguinte: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que isso quer dizer? Se você está diante de um marido violento, você tem a Maria da Penha. Você bota ele na justiça e na cadeia. Se a pessoa violentou, se a pessoa assassinou, polícia, delegacia, cadeia. Então não é porque eu sou espírita, não é porque eu sou cristão, que eu vou amar uma pessoa e deixar ela solta. Não, ela tem que cumprir a lei dos homens. Agora, dar a Deus o que é de Deus é o meu sentimento para com aquela pessoa. E aí a gente não pode confundir isso. Né? Ah, eu aprendi que eu tenho que perdoar, que eu tenho que amar. Ah, ele me roubou, eu vou deixar ele solto. Não, tá errado. Se a lei dos homens diz que você tem que prender, você tem que prender. Ah, numa separação de casal, eu sou espírita, eu vou deixar ele levar tudo. Tá errado. A lei dos homens diz, tem que separar os bens. Separa os bens. Ah, mas ele não vai gostar. Está na lei. Então, quando você está atuando na justiça dos homens, você não tem que se culpar. Mesmo você sendo cristão, mesmo você sendo espírita. Você está procurando os seus direitos da terra. O problema vai ser a Deus. Não é? Então, o meu sentimento de mágoa, o meu sentimento de tristeza, o meu sentimento de dor, a minha vingança, o meu ódio, é para Deus. E aí está errado. Então eu preciso modificar o que é meu para Deus, a partir dessa compreensão. Então ele diz, daí vem e repetimos incessantemente. Então os espíritos vêm na codificação, insistindo para o Kardec, insistindo para os espíritas entenderem uma coisa: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevares pelo pensamento acima da vida material, tanto menos os magoarão as coisas da terra. O que ele está dizendo para a gente de uma forma bem simples? Criatura, você precisa se espiritualizar. Você é espírito encarnado na terra, passando um tempo. Se o seu pensamento for materialista, pensamento materialista é o quê? A vida é só aqui na terra. Você não suporta. Então eles dizem, lançai para diante o olhar, quer dizer, olha para cima, você é espírito. Mas vos elevares pelo pensamento. Então o meu pensamento é o que precisa mudar. Então muitas pessoas estão numa situação de dor, de sofrimento e dizem, meu Deus, o que é que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, acredito que sim. Não é? Então, se eu estou numa situação de dor e sofrimento, seja uma doença física, seja um problema de relacionamento, seja um problema de trabalho, seja o problema que seja, eles estão dizendo pra gente, lança o teu olhar espiritual, né, para você ser elevado terra a terra. Quanto mais você entender a vida de uma forma espiritual, menos vos magoarão as coisas da terra. Então, quanto mais olhamos as pessoas se magoando, seja por coisas simples, ou seja por coisas terríveis, é porque essa pessoa ainda tem um olhar materialista. Jefferson, vai ser fácil? Claro que não. Claro que não vai ser fácil. Só que a compreensão do processo da vida me deixa mais forte.
Porque a gente sabe na doutrina espírita que a dor é necessária. A dor é uma ferramenta necessária de evolução. Agora, a compreensão evita o desespero. Então, voltando a um pai pedófilo, voltando a um assassino de criança, se a pessoa não mudar esse ponto de vista, duas coisas acontecem. Ela acaba assassinando ou cometendo suicídio. Porque o desespero é tão grande diante daquela violência que ela não vê saída. Não é? Então, esse ver a saída parte do princípio que ir numa casa espírita é estudar doutrina espírita. Eu sei que muitas casas incentivam o passe, incentivam a água fluidificada, incentivam a prece e tem que fazer isso. Mas o primordial de uma casa espírita é a libertação pelo conhecimento. Então tem que incentivar o estudo. Né? Então a gente sabe que pessoas querem ir nas casas espíritas tomar passe, beber água fluidificada. Ah, eu não quero nem ficar na palestra, eu quero um passe. Você dá um passe na pessoa, mas você sabe que aquilo não vai libertar aquela pessoa. Né? Porque é a mesma coisa do medicamento. Você toma um comprimido antidepressivo e ele não muda o seu pensamento diante do problema que você está passando. Então, mais uma vez reforçando, eles dizem: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevares, pensamento acima da vida material. Então, pessoal, é isso que a gente precisa entender. Se espiritualizar na doutrina espírita é ter conhecimento doutrinário, para que naquela situação o seu ponto de vista esteja mais ligado à doutrina espírita e menos à sua emoção. Tá? O reloginho passa para a gente aqui, mas tem mais um pouquinho aqui para a gente ainda estudar. Olha o que eles dizem. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Então, a doutrina está trazendo bagagem para mim, para eu não me revoltar, não me deprimir diante de uma violência, mesmo sendo difícil. Ele diz: sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então os espíritos estão dizendo para a gente: olha, aquele pai pedófilo, aquele assassino, aquele corrupto é uma criança. É uma criança. Um dia ele vai passar por dores terríveis para aprender a se corrigir, porque o mal é temporário. Então os espíritos dizem, principalmente o Emmanuel, ele fala o seguinte: que o mais perverso da terra, o espírito mais perverso que habitar a terra, ele vai melhorar. E ele melhorando, os bons espíritos estão do lado dele. Vamos, meu filho, vamos melhorar. Você tem várias vidas pela frente. Então eu alimentar ódio por uma pessoa perversa é eu não evoluir. Eu não evoluir. Tá? Então ele diz que o espírita sabe que a maldade é um estágio temporário. Então aquela minha sogra, o meu sogro, o meu cunhado, o meu irmão, meu pai, minha mãe, qualquer pessoa que você não gostar, que você diz é mal, é temporário. Então você tem que se proteger dessa pessoa, porque um dia ela vai melhorar. E se ela melhorar e você não perdoar, ela evolui mais rápido do que você e tendo feito as piores coisas da terra. Tá? Então ele diz: para isso, porém... Então ele está dizendo os espíritos, está dando o caminho. Para isso, porém, é preciso que se faça que o homem não retenha o olhar na terra e só veja uma existência, se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então os espíritos estão dizendo para a gente o seguinte: para que vocês entendam a doutrina espírita e o nosso pensamento, você tem que mudar o seu ponto de vista. Não olhe para a vida como única. Você está vendo 1000 crianças mortas numa guerra, 1 milhão de crianças mortas de fome. Se você olhar, você se desespera. Não é? Porque o que está no chão morto é o corpo, o espírito continua vivo. Então, por mais que aquilo seja duro de ver, duro de vivenciar, é assim que acontece. Eles estão vivos espiritualmente. Aí eles dizem: para isso, porém, precisa-se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência que se eleve a pairar do infinito do passado para o futuro. Então, muitas vezes aquilo que a gente não entende aqui, a razão está no passado. A gente melhorando aqui, a gente melhora o nosso futuro.
Aí o que eles terminam dizendo pra gente? Então, a justiça infinita de Deus se faz, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. Então eu vou entender as monstruosidades da terra pelo entendimento espírita, num processo evolutivo. Aí eu vou ter paciência, né? Eu vou sofrer as dores, eu vou sofrer aquelas angústias, mas eu vou entender o processo. Tá tudo certo. Ah, Jefferson, tu tá dizendo que tá tudo certo. Não, tá tudo certo. É um processo evolutivo. Só vai passar pelas dores quem tem que passar pelas dores, né? Só vai para o hospital com câncer quem precisa passar pelo câncer. Só vai pegar Covid quem precisa pegar Covid. Quem precisa passar mal da Covid vai passar mal da Covid. Quem precisa desencarnar pela Covid vai desencarnar. Então a gente tem que pedir a Deus que não seja as nossas provas, que a gente não tope com essas pessoas perversas. Mas se tiver de topar, vai topar. Então a gente vai botar nossas casas segura, nosso carro seguro, nós vamos nos proteger, vamos fazer tudo que a gente pode. Mas se a gente tiver de enfrentar algo violento, a gente vai enfrentar. Então o meu pensamento é dizer, tá tudo certo, porque Deus é bom e Deus é justo. Não vou me desesperar. Agora vai doer bastante passar por isso. Então vai ser duro passar por uma separação, por uma demissão, por uma crise de trabalho, por uma crise no centro espírita, uma crise de família. Vai ser duro passar por isso, mas é o processo. Faz parte, estava no meu mapa passar por isso. Então eu tendo essa consciência, eu vou me desconectando dos violentos. Porque eu posso até me separar da pessoa, a pessoa pode até morrer, mas se os meus pensamentos não mudarem, a mágoa ainda está dentro de mim. Encaminhando para o encerramento, eles dizem o seguinte para a gente: aprendestes que foi dito, amarei o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso é o que ensinava no passado. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Todos aqueles que querem o nosso mal, seja diretamente a nós, diretamente à sociedade. É o meu inimigo, eu tenho que amar essa pessoa. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filho do vosso Pai que está nos céus. Então aqui eles estão dando para a gente um parâmetro para a gente saber se a gente está melhorando ou não. Então, quando as pessoas machucam a gente de várias formas, às vezes nem é a gente, é na sociedade, um maníaco, um assassino em série, ele está dizendo para a gente o seguinte: ore por essas pessoas. Mande seus melhores pensamentos por essas pessoas. Porque se você estiver alimentando o ódio por quem fez o mal, o ódio está dentro de você. Não quer dizer que os seus bons pensamentos vão mudar aquela pessoa, vão fazer ela se tornar uma pessoa melhor só pelos seus pensamentos. Não, não vai. Porque vai precisar que ela mude. Mas a partir do momento que sai de mim bons sentimentos para aquelas pessoas, o mal já não está mais dentro de mim. Porque eu não fico mais mergulhado na tristeza, na mágoa, na raiva, no ódio que eu ainda sinto por aquela pessoa que me machucou. Então ele diz: amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoá-los sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem é não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal. Então muito grande será a vossa recompensa, e serei filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então os Espíritos estão colocando a gente numa situação, e eles pedem para que a gente se compare a Jesus. Muita gente diz assim: eu estou longe de Jesus, mas eles pedem: quando você estiver sofrendo, pense em Jesus. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós. E não tinha nada que se penitenciar. Quer dizer, ele não precisava pedir perdão a ele mesmo, Jesus. Nós precisamos pedir perdão a nós pelos nossos erros. Porque as dores que estão vindo para a gente perdoar o outro, é para pedir perdão para a gente, porque a gente tem erros também. Então eles dizem: mude o seu pensamento, mude a sua forma de ver essa violência da terra.
Precisar da lei dos homens? Vá para a lei dos homens, mas os seus sentimentos têm que ser de amor e perdão. Se você ainda não consegue, saiba que precisa. E nós estamos crescendo para isso. Né? Não é numa vida só que a gente vai se transformar nessas pessoas que conseguem entender e perdoar tudo. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente muda o nosso pensamento, mais isso vai entrando dentro da gente. Né? Não adianta eu ser espírita, me dizer espírita, mas na hora de perdoar e de entender, eu solto o meu ódio. Né? Porque não é se dizer espírita, é vivenciar a doutrina espírita. E aí ele encerra dizendo: quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Pessoal, o nosso reloginho passou, foi um momento rápido, a palestra vai ficar gravada aí no Facebook, quem não conseguiu pegar toda, aqueles que vão assistir depois, que não conseguiram assistir ao vivo com a gente, que possam refletir bastante e que a gente busque dentro da doutrina espírita a nossa transformação moral, que é isso que a gente precisa de fato. Okay? Então agradeço mais uma vez a todos do Centro Espírita, Portal da Luz, que pôde contribuir com o convite, que fez eu realmente poder estar aqui com vocês nesse momento, contribuindo um pouco com as nossas reflexões da doutrina espírita. E para encerrar a nossa noite, fazemos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e nos livrai de todos os males. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite a todos, e até uma próxima, se Deus quiser.